Pronto, tô gravando. Oiê, boa tarde, bom dia, boa noite. Dependente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo aí. Professora Caroline aqui, tudo bem? Nossa disciplina é TGA. Então, fazendo um apanhado geral aqui, porque a gente já viu, a gente começou falando sobre as teorias, o que é, então a gente sabe que a cada momento histórico, cada momento que o modelo de gestão ele é reflexo do cenário, das condições que as indústrias estão vivendo, por exemplo, hoje. Com certeza a gente vai observar isso de novas teorias para explicar esse momento, né? E até porque essa situação que a gente está vivenciando, ela vai gerar transformações dentro das organizações com relação às relações de trabalho. A gente já está observando algumas coisas aí também com relação à legislação, com relação à flexibilidade no horário de trabalho, tá? Alguns questionamentos também sobre a questão da remuneração. Então, tudo isso reflete em como a organização se relaciona com o trabalhador. Então, possivelmente, com certeza, a gente vai observar surgimento de novas teorias. E aí, dentro da nossa disciplina TGA, nós vimos a teoria clássica, foi na administração científica primeiro, depois a gente deu continuidade com a teoria clássica, que tem como principais características, que trata da organização como máquina. Então, observa lá que nós comentamos sobre Taylor, Fayol, a questão do homem econômico, sobre a remuneração, tinha um peso muito importante, a produtividade, enfatiza as tarefas de modo mecanicista, estuda a reengenharia das atividades, teve estudo também de tempos desenvolvido por Pedro, que a gente observou lá, que ele começou a observar como as atividades eram realizadas e redesenhou essas atividades, estudando qual a melhor, estudando como fazer essa atividade de modo mais eficiente, retirando ações que eram desnecessárias e otimizando todo o processo. A gente começa a observar também que ele trouxe isso também para o processo de recrutamento e seleção, especificamente para o processo de seleção, aplicando esses testes práticos dentro do processo seletivo ali com os candidatos. É um dos marcos, um dos primeiros momentos que a gente consegue observar da aplicação de testes. Mas a gente tem linhas claras de autoridade, então a gente viu também os 14 princípios de Fayol, então tem unidade de comando, linhas claras, precisa de uma pessoa para liderar, para comandar aqueles trabalhadores. A gente observou também que ele tinha uma expressão que ele chamava de vadios, né? Justamente por observar que os trabalhadores eles tinham muito tempo ociosos, então a produtividade ela oscilava. Enquanto eu tinha operários que tinham uma produtividade elevada, eu tinha outros funcionários que trabalhavam com a mesma atividade, com a mesma infraestrutura e produziam muito menos. A divisão do trabalho, então, também foi outra característica muito importante. Então, cada trabalhador, isso já acredito que já tem ficado muito claro, né? Cada trabalhador realizava apenas uma atividade, então, muito específico, muito especializada a atividade. O trabalhador ele não sabia a continuidade daquele processo, muito menos a funcionalidade. Sabia-se em algum momento que era produzido, mas não com aquela visão do todo, que é totalmente diferente do que a gente tem hoje. Então, sim, independente do seu processo, independente se é um bem, se é um serviço, ou independente do seu processo produtivo, a intenção é que hoje, atualmente, o trabalhador ele conheça e faça parte de todo o processo produtivo, porque ele se sinta parte do processo. A gente fala hoje de engajamento, para que ele faça parte de todo o processo da equipe, se sinta importante, independente da atividade que ele faça, se é simples, se é mais voltado à tecnologia, que ele se sinta parte do processo também. Regras claras de conduta e de comportamento. Outro ponto também que a gente tem, ainda com relação aos 14 princípios de Fayol, a gente até comentou que os princípios muito complementares, muitas vezes até parecidos, com relação à linha e ao staff. Então, quem é a linha? Isso, os operacionais. Linha. O staff é a unidade de comando, é quem direciona, quem dá as regras, quem dá o direcionamento, quem diz como o processo produtivo deve acontecer.
Então, resumidamente, a teoria clássica ela aborda as relações do âmbito do trabalho dessa forma, com a visão mecanicista, com a ideia do homem econômico, que ele trabalha e produz mais de acordo somente com a remuneração que ele executa, que ele recebe, perdão. E aí a gente tem uma transição, tá, da década de 1930 para cá, com a nova teoria, que é justamente isso que a gente vai fazer uma introdução agora, que é a teoria das relações humanas. E aí muita gente comenta, nossa, é a teoria que valorizou o trabalhador, que viu o ser humano como um operário como ser importante dentro do processo produtivo. Sinto lhe dizer que não. A gente pode dizer que ela começou a vislumbrar o trabalhador como um ser importante dentro do processo produtivo, tá? Mas não foi a teoria que, assim, nossa, vamos valorizar os trabalhadores. Não. Não foi, não é essa a perspectiva dela. Inclusive, a perspectiva dela inicial foi mais um surgimento de uma crítica à teoria clássica. Então, ela focou tanto em quebrar os paradigmas propostos pela teoria clássica que a gente pode dizer que ela nem trouxe resultados tão expressivos. Até porque o objetivo dela inicial, além de quebrar os paradigmas da teoria clássica, foi também observar a relação entre a infraestrutura de trabalho, né, e o nível de produtividade. Só que a gente, só adiantando, né, observou-se que naquele momento essa relação não existia. Voltamos aqui, então a gente estava falando do objetivo da teoria das relações humanas. Então, vamos lá, o objetivo dela foi tentar provar que a questão de infraestrutura, luminosidade, tinha interferência na produtividade. No entanto, ela teve outras descobertas, que a gente vai ver um pouquinho quais foram os resultados dessa teoria, porque ela teve um experimento muito importante, tá? Que foi a base dessa teoria. Então, ela começa a tratar a organização como um grupo de pessoas, ela começa a observar que há interação entre essas pessoas, há presença também na questão dos grupos formais e informais, vocês já devem ter estudado em outras disciplinas, tanto sociologia como a própria gestão de pessoas fala dos grupos formais e informais. Então, os grupos formais são aqueles que têm uma diretriz, por exemplo, dentro da empresa. Quem é um grupo formal? O setor específico, é o setor de contabilidade. Ali eu tenho um gerente, ali eu tenho um assistente, ali eu tenho os analistas, por exemplo. Esse é o grupo formal determinado pelas diretrizes que regulam, que regimentam o setor. Quem é o grupo informal? Bora lá. Quando você vai tomar um cafezinho, vou tomar um cafezinho. Aí você, não, Pedro, vem cá comigo, Ana, vem cá comigo, vai lá tomar um café. Você escolhe as pessoas com quem você quer conviver, mesmo dentro da empresa. E aí você começa a formar os grupos informais, baseados nas suas relações pessoais. Tem um grupo formal lá, que a gente comentou, o caso aqui da contabilidade. Aí você, não, vou criar aqui um grupo no WhatsApp. Vou criar aqui um grupo só com as pessoas que eu me dou bem, que eu me relaciono, que eu tenho um bom convívio aqui dentro, a gente marcar alguma coisa no final de semana. Em casa, online. E aí você escolhe essas pessoas de acordo com aspectos que você considera como interessante no aspecto de relacionamento. E não por aspectos que a empresa determinou, por aspectos formais. Então, grupos formais, regulamentados, direcionados pelos regimentos da empresa, e os grupos informais, direcionados e formados pelo aspecto pessoal de cada indivíduo, tá bom? E isso ficou muito presente aqui dentro da teoria das relações humanas, que o nível de produtividade, um dos resultados que a gente vai enfatizar um pouquinho mais adiante, um nível de produtividade
se eleva é justamente quando as pessoas se sentem mais confortáveis com os demais colegas de trabalho. Então, se eu estou em um ambiente com pessoas que eu não me sinto confortável, que eu não me relaciono bem, que eu não tenho um bom diálogo, uma boa comunicação, de acordo com a pesquisa, o nível de produtividade ela cai. E já quando acontece o contrário, quando eu estou trabalhando, realizando as minhas atividades ali, dentro de um local que eu me sinto confortável, que eu me sinto bem com relação às pessoas, o clima organizacional. Lembra quando a gente falou nas outras disciplinas de clima organizacional? O clima é o termômetro, é a temperatura de como está o ambiente. Então, se está bacana, a tendência é que o nível de produtividade ele se eleve. E quando ele está ruim, além de interferir em outros aspectos de nível de produtividade, outros indicadores de gestão de pessoas de forma negativa, então ele também interfere aqui no nível de produtividade, tá? No indicador de produtividade. Se lá, na teoria clássica, a gente observou que tinha uma unidade de comando bem centralizada, onde sem interação entre o staff e a linha de produção, aqui e a linha, né, a gente começa a observar aqui na teoria das relações humanas já tem uma delegação de autoridade, tá? Começa a ser um processo menos burocrático. Como vocês sabem, quando a gente fala de burocracia, o que vem na mente de vocês? Algo rígido, regimentado, inflexível, que na verdade a teoria burocrática ela veio para formalizar, regulamentar os processos que já existiam, que as empresas já realizavam. E foi bacana, tinha um objetivo interessante, sim, né, de organização. No entanto, quando nós falamos hoje de burocracia, o que vem na nossa mente são pensamentos totalmente negativos, de inacessibilidade, de demora, de um alto fluxo, principalmente a gente faz menção a órgãos públicos. É isso que vem na nossa mente, porque a teoria burocrática ela acabou fugindo um pouquinho do seu objetivo inicial, que é justamente organizar os processos. E aqui na teoria das relações humanas, a gente já começa a observar que já é uma delegação de autoridade. O que é isso? Se antes eu tinha só uma unidade de comando, aqui eu já começo a proporcionar, poder empoderar outras pessoas para que elas possam também ter autonomia de decisão dentro do processo produtivo. Isso é super interessante, porque quando a gente começa a observar, tudo tem prós e contras, tá? Quando a gente começa a observar, é uma estrutura mais burocrática. Pensa comigo aqui, uma estrutura burocrática, uma estrutura menos burocrática. A estrutura burocrática tende a ser as decisões centralizadas, níveis hierárquicos, e quando essa estrutura, essas tomadas de decisões são centralizadas, ela tende a ter somente uma visão. Aí, a partir do momento que há uma delegação de autoridade, que você dá poder para outras pessoas tomarem a decisão, tem aspectos positivos, sim. A decisão ela pode ficar um pouquinho mais demorada, porque a gente começa a observar que os níveis, quando há essa delegação, então quer dizer que surgem mais cargos hierárquicos, né? Então, aqui, ó, a hierarquia, aqui eu tenho analista, aqui eu tenho assistente, aqui eu tenho analista, aqui eu tenho plena, aqui eu tenho sênior, aqui eu tenho o diretor, aqui eu tenho o presidente, aqui eu tenho o CEO, então diversas nomenclaturas para redesenhar o organograma. Então, quanto maior o organograma, a delegação de autoridade maior é. Só que aí, como contraponto, né, a gente tem aí uma demora na tomada de decisão. Outro ponto interessante também, já que a gente comentou aqui sobre essa questão da delegação de autoridade, então significa dizer também que o empregado, o operário, ele começa a ter autonomia. Começa a ter autonomia de participação dentro do processo produtivo. Isso gera abertura, confiança. E essa teoria é bem interessante, que ela tem uma ênfase nas relações, na interação entre esses indivíduos no ambiente de trabalho, gerando a confiança. Outro aspecto também está ligado com relação à dinâmica grupal e interpessoal. Então, mais uma vez, a gente observa que a questão da formação da interação, do quanto o grupo formal e
difere no nível de produtividade. Então, só para fazer essa analogia entre a teoria clássica e a teoria das relações humanas, vamos entender como surgiu essa teoria, né? A gente já comentou um pouquinho sobre os objetivos dela, mas vamos pegar um pouquinho ela de forma mais contundente, tá? Então, a teoria das relações humanas, ela surgiu ali na década de 30, tá? 1930. Tem um cara fundamental aqui nessa teoria. E antes de falar do estudo dele, vale salientar também que teve um estudo anterior ao de Elton Maio, tá? Em uma empresa de tecidos, produção de tecidos, onde o nível de turnover era muito alto. Só relembrando aqui, dentro da área de gestão de pessoas. O que é turnover? Então, é o contraponto, é o índice entre demissões e admissões. Então, significa dizer, quando o índice de turnover é muito alto, significa dizer que a empresa está com alto índice de rotatividade. Se ela está com alto índice de rotatividade, significa dizer que ela está demitindo muito e possivelmente ela deve estar contratando muito. E a gente sabe, galera aí de gestão de pessoas, que já viu, mas quem não sabe, posso comentar agora também, que um alto índice de turnover é muito negativo para a organização. Porque é um custo, gente. E é um custo, não é só para o processo rescisório, não. É um custo de investimento, porque você tem que analisar todo o escalar do processo. Tá? É um custo você recrutar, você selecionar, você planejar a integração desse colaborador na empresa, você treinar, você desenvolver, torná-lo produtivo, porque o que essa pesquisa mostra é que o colaborador, quando você admite ali, não significa dizer que ele começou segunda-feira ele já se tornou produtivo. Não, não é assim. A pesquisa mostra que ele vai começar a se tornar produtivo num espaço escalar de 6 meses. Então, não é como. É você investir, você, empresa, investir no colaborador ali durante 6 meses para ele começar a dar resultado. Então, imagina todo esse investimento sendo perdido, e não só por um, tá? Porque a gente está falando do alto índice de rotatividade. Então, significa dizer que isso está acontecendo com vários colaboradores. Então, isso é muito ruim para as organizações. Então, só voltando a falar aqui do case em si, que deu início à teoria das relações humanas. Então, foi uma situação de uma empresa, uma produção de tecido, tá? Que ela tinha esse alto índice de rotatividade muito grande, e ela começou a observar, poxa, como é que eu consigo melhorar essas taxas aqui de rotatividade? Tranquilo até aí, galera? Então, só falando do estudo que antecedeu, né, a pesquisa de Elton Maio, tá? A pesquisa que embasou praticamente a teoria das relações humanas. Então, em uma indústria, tá, de tecidos, a gente estava comentando que ela tinha um índice de rotatividade de turnover muito alto, tá? A gente comentou que isso é muito prejudicial. Então, o que ela pensou como alternativa para minimizar esses impactos? Tá? Foram medidas simples, tá? Contratou-se enfermeiro do trabalho. E aí também deu oportunidade, deu momento de fala. Isso que a gente comentou anteriormente, que a teoria das relações humanas, ela dá espaço para os colaboradores. E nesse momento aqui dessa indústria, o que ela fez? Além de contratar serviços médicos, ela também deu voz a esses operários, pedindo para que eles realmente compartilhassem dessas ideias com relação ao horário. Tá? Qual o melhor horário de trabalho para vocês? Como a escala de trabalho que vocês querem montar? E a partir desse momento de fala, de ouvir os operários, é que se definiu-se escala de trabalho, jornadas de trabalho, aliada com essa iniciativa de contratar serviço médico dentro da indústria de tecidos, a produtividade simplesmente aumentou. Tá? Então, essas características também a gente consegue observar aqui no estudo de Elton Maio um pouquinho mais adiante.
tá? Tranquilo até aí, galera? Então, olha o cenário desse surgimento dessa teoria. 1930, tá? Então, o que esse período, o que esse momento histórico nos remete? Matheus, essa aí é para você, Matheus. A gente sempre faz essa conexão em sala, de 1929. Pois é, então aqui, ó, faz um assunto, tem uma super conexão, que é um momento histórico, tá? Então, só lembrando lá, crise de 1929, tá? Então, crise na Bolsa de Valores de Nova York desencadeou a chamada Grande Depressão, Quinta-feira Negra. Então, foi ali de 1929, persistiu aí até 1945, da Segunda Guerra Mundial. É considerado o pior e mais longo período de recessão econômica do século XX. E foi responsável, né, pelo desemprego, pela queda de produção industrial, pelos preços da queda de ações e por um baixo nível, valor do PIB, também o Produto Interno Bruto dos países em relação à produção. Então, olha o cenário que gerou toda essa teoria. E aí a gente não tem como não fazer analogia com esse momento histórico, que realmente é histórico, tem muitas semelhanças com esse período aqui de 1929. Não tem como fazer deixar. Então, olha o cenário que essa teoria, que o objetivo dela é trazer produtividade, como melhorar a nossa produtividade. Então, olha o cenário que ela está vivendo, crise, desemprego muito alto, significando uma queda no consumo, o fechamento de diversos estabelecimentos, tanto comerciais como industriais, preços despencando, indústrias, lojas, escritórios fechando. A crise também piorou muito a situação de pequenos fazendeiros, trabalhadores rurais, porque o processo produtivo parou. A gente sabe que a indústria tudo é um ciclo. Agora, a galera lá de logística vem. Supply chain manager, estão na cadeia de suprimento. Lembra que é um ciclo. Você, para produzir, você precisa de fornecedores. Esses fornecedores, por sua vez, precisam de insumos, de matéria-prima. Então, tudo faz parte de uma cadeia. E não havia compradores para esses produtos que acabavam apodrecendo, né, as toneladas, grandes quantidades nos campos e nos celeiros. Sem renda, eles não podiam pagar suas dívidas, não podiam, perderam suas terras, que eram tomadas pelos bancos. E aí, Grande Depressão, e como resposta à crise do governo norte-americano, reduziu drasticamente suas importações e cortou os empréstimos, investimentos no comércio exterior. O resultado foi a derrocada financeira de muitos países da Europa e da América Latina de 1929, transição de 30 até 1932. Então, observa que foi ali em Nova York, mas isso se expandiu por toda a Europa. Então, teve grandes consequências dentro da economia mundial. Então, deu para entender o cenário, né, que a teoria foi desenvolvida. Então, teoria das relações humanas, ou também teoria das relações humanísticas, tá? Ela tem duas nomenclaturas, mas é a mesma teoria. Ela surgiu, então, da necessidade de humanizar e democratizar a administração. Tem estudos direcionados também a psicologia e sociologia, tá bom? Então, é chamada experiência de Hawthorne. Foi uma experiência longa, quando a gente considera com os experimentos dentro da sociologia, dentro da psicologia, de 1927 a 1932, coordenada por Otto Meyer. Então, relativamente longa, né? Então, quem foi Otto Meyer, galera? Então, antropólogo, tá? Australiano, também filósofo, pesquisador, professor e pesquisador industrial nos Estados Unidos, tá? Em Harvard. O estudo que ele desenvolveu foi especificamente numa indústria, tá? Chamada West Electric Company, lá no bairro de Hawthorne, em Chicago, com 40 mil funcionários. Então, assim, eram muitos funcionários, tá? O bairro, muitos alunos até confundem a pesquisa de Hawthorne, então era o nome da empresa, o nome do pesquisador, do desenvolvedor da teoria. Não, era simplesmente um bairro onde ficava localizado a empresa Electric Company, tá? Hawthorne. Um experimento de Hawthorne. Lembrem-se disso, ele foi o embasamento dessa teoria. Tá? Chicago, 40 mil colaboradores, e a experiência buscou detectar de que modo os fatores ambientais, principalmente com relação à iluminação,
influenciava-se na produtividade dos colaboradores. Só que detalhe, hoje a gente já sabe, né, que sim, a questão da infraestrutura, iluminação, o ambiente físico, sim, ele interfere nas relações de trabalho, interfere na produtividade. Só que nesse momento era um único objetivo de Elton Maia. E aí que ele conseguiu observar que tinham muitos outros fatores que estavam interferindo especificamente na indústria americana naquele momento. Que as questões psicológicas e de relacionamento eram muito mais importantes, tinham muito mais relevância do que simplesmente ambientes mais iluminados ou menos iluminados, para elevar o nível de produtividade dos trabalhadores. Como eu comentei com vocês, foi uma pesquisa também muito longa, de 1927 a 1932. Então, aí, pesquisa longa demais. Então, dentro da literatura, ela é dividida em 4 fases, tá bom, galera? 4 momentos distintos, considerando o cenário. Então, o que a gente tem aí na primeira fase, ou na fase 1? Também separaram-se os funcionários em 2 grupos, chamado grupo A e grupo B. Opa, segrega essa galera aqui, separa. Ocorreu simplesmente a variação de iluminação. No grupo B se manteve constante e boa, ou seja, tinha iluminação. Acreditava-se que o grupo com iluminação boa teria uma produtividade maior do que a outra. Então, separa lá 2 grupos. Grupo A, grupo B com uma iluminação legal, outro grupo com iluminação não tão legal. E aí começou a se observar, poxa, os resultados não foram tão significantes com relação a quem tinha, ao grupo que tinha uma iluminação boa e com relação ao grupo que não tinha iluminação não tão boa assim. Aí vem a segunda fase. Começaram a observar os grupos trabalhando. Tá, vamos observar como é que essa galera aqui age no dia a dia. Como é que é a atividade em si no dia a dia. Começaram a observar, percebeu-se que as pessoas do grupo detinham poder de comando, mesmo sendo par de trabalhos, permaneceram com isso a existência de uma organização informal. Lembra que eu comentei com vocês, agora há pouco, que uma das descobertas dele foi justamente essa existência do grupo formal e informal? Então, quanto isso interfere dentro da organização? Sempre quando eu trabalho questão de grupos formais e informais dentro da sala de aula, vamos lá, galera, exemplos. Os meninos sabem, eu trabalho muito com exemplo. E aí tá, aqui dentro da sala de aula, vocês não têm um líder? Tá, ele é vocês fizeram a seleção, escolheram, então ele é a unidade de comando aqui dentro, de modo formal. Mas digamos que aí vocês têm um problema, e aí não é aquele líder que foi eleito de modo formal que vocês se direcionam para resolver qualquer questão. Ah, não, vamos pegar aqui o Pedro. O Pedro a gente sabe, vamos botar na mão dele que o Pedro resolve. Tá entendendo? Muitas vezes e acontece que essa liderança formal ela é diferente, ela é divergente da liderança informal. Pode sim que a professora, mas a liderança formal é o mesmo cara. Pode ser que aconteça, gente. Não, a questão aqui não é essa. A questão é que da existência desses grupos, em sua maioria formais e informais. Então, geralmente eu tenho os grupos formais, e se eu tenho grupos formais e informais, eu tenho unidade de comando, tá? Outro exemplo super interessante com relação a movimentos grevistas, de paralisações nas empresas. O que a gente observa? São liderados, são direcionados por líderes informais. Estão vendo quanto tem um poder de influência dentro da organização, quanto ele é importante o grupo informal dentro da organização? Então, esse mesmo resultado, o Elton Maia também já identificou aqui na sua pesquisa na fase 2. Detalhe, gente, que o grupo formal e informal, a gente está falando aqui de organização, empresa, mas ele pode acontecer dentro da sua família, tá? Quem é o líder da sua família? Sua casa? Pensou em alguém? Formal. Quem é o informal? Pronto. Ok? Então, pode acontecer esses grupos formais e informais
dentro de qualquer ambiente, é na sua sala de aula, é no seu escritório, é na sua área de trabalho, é na sua família, no condomínio, por exemplo, tem lá o síndico. O síndico ele foi eleito de modo formal, seguindo diretrizes determinadas pelo condomínio. Mas pode ser que ali ele não exerça efetivamente a liderança. Pode ser que tenha outro morador qualquer que seja muito mais ativo, que os moradores vejam ele muito mais como líder. Que quando tem um problema, já direcionam a ele para saber, nossa, ele vai resolver. Não vou nem passar para o síndico isso aqui não, porque ele não vai resolver. Então, essas situações que a gente consegue observar grupos formais e informais. Beleza? Então, lá, primeiro momento, fase 1 ou fase A. Separação, segregação de grupos, tá? Grupo A, grupo B. Mudando a estética do fornecimento de iluminação. Não observou resultados significativos nesse momento com relação à produtividade, que é o foco aqui do estudo. Fase 2. Observou-se a questão da formação dos grupos formais e informais, o quanto eles sim interferem no resultado da produtividade no final do processo. E aí a gente chega agora na terceira fase. Iniciou com o estudo das relações do trabalho, onde ocorreram entrevistas com os funcionários e, como resultado, houve o reconhecimento da organização informal de um pacto de lealdade entre os membros do grupo. Então, essa terceira fase aqui, simplesmente, vamos ouvir as pessoas. Vamos ouvir os nossos colaboradores aqui, o que eles têm a dizer sobre o nosso processo produtivo, sobre a organização como um todo. E aí, galera, a gente consegue fazer até conexão com outro assunto aqui, com relação à cultura organizacional, que é o estilo, a forma de ser da organização. Então, a gente pode ter a cultura formal, que é aquela definida pela organização, pensada, estruturada, e aí muitas vezes a gente tem ainda a cultura organizacional informal, que tem os benditos, né, que tem que mostrarem a que veio. Então, a gente começa a observar o poder que esses grupos informais têm também de interferir, de transformar a cultura organizacional de uma empresa. Começando ali por pessoas, setores, e assim vão crescendo. Então, nessa terceira fase, a gente tem, mais uma vez, um aspecto muito relevante com relação aos grupos informais. Então, começou-se a ouvir os colaboradores com relação através de entrevistas para entender seus pensamentos, suas atitudes, comportamentos com relação a punições aplicadas pelos superiores e pagamentos, porque começou a se observar o quê? Que a organização, a estrutura organizacional, ela tinha diretrizes, no entanto, essa organização informal aqui, ela estava tomando caminhos diferentes, que divergiam das diretrizes realizadas aqui. Então, formas de pagamentos, horários, punições que eram aplicadas. Sabe a questão aplica para o A, mas não aplica para o B? Então, de acordo com os interesses pessoais de cada grupo informal, de cada liderança, então, através dessas entrevistas, de chamar a galera, vamos ouvir o que esses trabalhadores têm a dizer, foram descobrindo isso. Então, a organização informal, descobriram essa organização informal que estava direcionando a organização. Estava manifestando e formando padrões pelos próprios trabalhadores que divergiam, vale ressaltar, que divergiam das diretrizes aqui escaladas, direcionadas pela organização, beleza? Então, fase 1, 2 e 3, chegamos aqui na quarta fase. Então, os pesquisadores reanalisaram a organização informal, fizeram pagamentos de acordo com a produção e com o grupo, a produção do grupo, e não mais individualmente. O que isso significa dizer? Olha, se você ganhava X de forma individual, você agora vai ser remunerado de acordo com a produtividade do seu grupo, da sua equipe. Então, comecei a observar aqui a questão do espírito solidário.
Os trabalhadores tornaram-se mais solidários por isso, porque ao invés de receber conforme o pagamento da produção individual, vamos receber de acordo com a produtividade do grupo. E a gente faz conexão aqui com outro assunto também, que é justamente o estabelecimento de metas, tá? Um outro estilo de remuneração aí. Então, a gente já consegue observar hoje que as organizações, elas têm estilos de metas diferentes. Então, a gente tem a meta individual, a gente tem a meta por grupo, por setor, escalar, por tempo, tá? Então, diversas predefinições de uma meta para estimular a produtividade. E aqui na quarta fase foi justamente isso. Olha, não vamos remunerar mais de forma individual, já que o grupo ele tem uma coercitividade, ele tem uma união tão forte, essa organização informal, vamos remunerar pela meta do grupo. Então, se eu sei que A não produz tão bem, já o C tem um nível de produtividade maior, o que a gente vai fazer? Vamos trabalhar para compensar essa falta aqui de A para que a gente consiga uma remuneração maior. Porque para que a gente consiga essa remuneração maior, nós temos que produzir mais. Consegue entender aqui o poder do coletivo? Não produz tão bem, mas eu sei que B e C produzem, então vamos trabalhar para suprir o que A não conseguiu aqui nesse momento, para que todos consigam ter uma remuneração bacana. Olha que interessante o pensamento coletivo aqui nesse momento. Tranquilo aí? Fase 1, fase 2, 3, 4, tá? Detalhe, em algumas literaturas vocês vão encontrar fase 4 e 5 juntas, ou vai dizer ali que tem a 4 e a 5, tá? Tem um desencaixe, um desarranjo aí com relação a essa literatura. Então, dependendo do autor que você pegar, vai ter mais fase com relação ao estudo de Altomayo aí. Mas, sinteticamente, vamos pegar essas 4 fases, tá bom? De acordo com o que a Venata, a literatura que a gente está utilizando aí. Então, o que Maio trouxe aí com relação às conclusões desses estudos? Bora lá. Então, o nível de produção, ele encontrou que o nível de produção ele é determinado pela expectativa do grupo. Então, o grupo ele interfere diretamente na produtividade, cara. Pensa nisso. Então, pelos benefícios cedidos pela organização, ele disse, olha, se tua organização tem mais benefícios, se a gente estuda muito dentro de gestão de pessoas, questão das políticas de gestão de pessoas, que está dentro da política de remuneração e dentro da política de remuneração está a questão dos benefícios. E esses benefícios aqui no momento de Altomayo era com relação à flexibilidade de horário, pensamento escalar, intervalos, principalmente intervalos de descanso, intervalos de refeição e durante e proporcionar também sábados livres para esses trabalhadores. Então, olha o quanto a questão do grupo informal aqui ele teve peso tanto nas pesquisas como nas próprias conclusões de Altomayo aqui nesse momento. Então, para fechar aí com relação às conclusões, considerações do estudo de Altomayo, então ele observa que a colaboração humana ele é determinada mais pela organização formal, pelos grupos informais do que a própria organização formal. Lembrem-se disso, galera. Então, de acordo com o estudo aqui, os grupos informais formados pelos próprios colaboradores, de acordo com seus interesses particulares de relacionamento e de afinidade, isso aqui vocês vão lembrar, e de afinidade, tem mais poder de interferência no todo o processo produtivo com relação à produtividade, com relação a melhorar os níveis. Essa colaboração é um fenômeno social, não lógico, baseado em códigos, convenções tradicionais, perspectivas, modos de agir, do que prevê o grupo formal, tá bom? Ela está ligada mais a aspectos psicológicos, de interação, dentro do espírito da teoria das relações humanas, que, lembre-se, divergem dos preceitos lá que a gente observou com relação
a teoria clássica da administração. Em teoria clássica da administração, um homem econômico é visto como máquina, pensamento exclusivo no processo, no pensamento no processo produtivo, especialização no trabalho, divisão do trabalho, unidade de comando. E aqui, um outro cenário, enxergando, começando a enxergar o operário com uma outra perspectiva, tá? Lembrem-se, a teoria das relações humanas é uma crítica, inclusive ferrenha, cabe se ressaltar, a teoria clássica, ok? Beleza? Então é isso, galera. Teoria das relações humanas. Beijo. Até mais.